Juiz Odilon de Oliveira, quantos membros do crime organizado o senhor já condenou dessa cadeira? Um homem marcado para morrer. Nesse momento que nós estamos conversando, quem pode matar o senhor? A gente tem assim uma massa de inimigos, uma corporação de inimigos. Um juiz que cumpre pena de reclusão. Crime. Levar para a cadeia traficantes perigosos e implacáveis. Qual é o preço de se encarar o crime organizado olho no olho, como o senhor faz? O preço é alto. Um homem sem liberdade. Condenado a viver sob escolta 24 horas. Todos os dias. Todas as noites. O inimigo implacável dos narcotraficantes. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Primeiro momento crítico do dia. O juiz Odilon de Oliveira prepara-se para deixar sua casa. Os seguranças entram em ação. O senhor se sente um prisioneiro dentro da sua própria casa? Uma cabeça cujo prêmio chega a 2,5 milhões de reais. Quanto vale a sua vida? Para o crime organizado, a minha vida vale menos do que a vida do cachorro dele, que está debaixo da mesa dele. Um juiz que cumpre seu dever sem medo da represália de traficantes. Traficantes ousados que tentam intimidar e calar a justiça. Vocês não intimidam não, rapaz, que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Um juiz enclausurado. Um prisioneiro do crime organizado. O Conexão Repórter revela novos detalhes da vida do juiz mais ameaçado do Brasil. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a história do juiz que há mais de uma década vive sob a mira do crime organizado. Odilon de Oliveira é responsável pela condenação de mais de 500 traficantes, o que o obriga a viver sob escolta 24 horas por dia. Ele é um homem na linha de fogo, que a qualquer momento pode ser executado. Aqui Roberto Cabrini, e este é o Conexão Repórter de hoje. Aeroporto Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade de 750 mil habitantes. Aqui vamos encontrar um juiz condenado. Seu crime: colocar na cadeia os megatraficantes. Sua pena: viver sob ameaça constante e sob escolta 24 horas. Juiz Odilon de Oliveira, quantos membros do crime organizado o senhor já condenou dessa cadeira? Eu condenei uma quantidade muito grande, mas entre traficantes, sonegadores, lavadores de dinheiro, corruptos, contrabandistas, por baixo aí, bem mais de 1000. Deve ter em torno de uns 90 processos, 90 ações penais. Só que as ações penais envolvem muitos réus e muitos bens. Esses são processos normalmente que envolvem crime organizado. E crime organizado trabalha com dinheiro, trabalha com patrimônio. E o senhor calcula que tem apenas tateado o iceberg, apenas a ponta dele, seja isso? Isso corresponde a um percentual pequeno. Mesmo porque o crime organizado no Brasil,
O grande problema do crime organizado no Brasil já não é o crime que ele comete. O grande problema é o que fazer com o dinheiro, porque o dinheiro é muito grande. O crime organizado compensa no Brasil? Compensa, o crime organizado compensa no Brasil. Primeiro é a própria lei que diz que compensa. Por quê? A lei fixa, por exemplo, para lavagem de dinheiro, é uma pena de 3 a 10 anos. Se eu lavo R$1 milhão, eu vou pegar 3 anos. Eu nunca cometi um crime, sou primário de bons antecedentes e lavei R$1 milhão. Vou pegar 3 anos. Comparável à pena de um ladrão de galinhas. Exatamente. Se outra pessoa lava 10 bilhões ou 10 milhões, ela vai, e é primária de bons antecedentes, tem as mesmas condições pessoais que eu tenho, ela vai pegar a mesma pena. Então a própria lei termina fazendo apologia ao grande crime, dizendo, você deixa de ser trouxa, cometa um crime de grande potencial, porque se você for preso, você vai ficar pouco tempo na cadeia, ao lado daquele trouxa que cometeu um crime de pequeno potencial, ele vai sair pobre e você vai sair rico. É isso que diz a lei brasileira. Por cumprir a lei e condenar criminosos, o juiz Odilon de Oliveira reuniu em seus 25 anos de magistratura uma infinidade de inimigos. Inimigos poderosos. Megatraficantes como Fernandinho Beiramar. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Para mim não significa nada além dos cuidados que se tem que tomar com a vida. Só simplesmente isso. Mas o fato de determinadas organizações ou crime organizado não gostar de mim e não desejar a minha vida, isso não me incomoda, não me atrapalha em nada no trabalho, isso não reflete no trabalho. Acompanhamos a rotina do juiz Odilon. Uma rotina de um homem recluso, de um prisioneiro em sua própria casa, de um fugitivo do crime organizado. Qual é o preço da sua coragem? O que o senhor renunciou na sua vida? Eu renunciei a toda a vida social, toda, completamente. O que o senhor não pode fazer? Há vários anos eu não saio na calçada da minha casa sozinho, sem que esteja com policiais. Isso daí já diz tudo. Na prática, o senhor se sente um prisioneiro do crime organizado? Na prática, sim. Mesmo porque eu estive fazendo as contas hoje, de todos os presos que eu condenei, eu me recordo bem que apenas um está preso. Muitos estão foragidos no Brasil e em outros países. E me lembro bem de que um que já montou plano, dois planos de morte contra mim, ainda se encontra preso. Então, na realidade, existem 2 presos só desse cenário. Eu e esse tal preso. Os outros estão em liberdade. Vivendo sob escolta 24 horas por dia, o juiz já se acostumou com a presença dos agentes da Polícia Federal. A casa é monitorada o tempo todo. A segurança não pode vacilar nem por um segundo. Aqui dentro da casa do juiz Odilon funciona uma central de monitoramento. Ela opera 24 horas por dia. Aqui está o juiz, na entrada um policial federal armado de metralhadora. E aqui, nesse quarto, um agente da PF acompanha tudo o que acontece dentro da residência e nas suas imediações, por meio de um sistema de câmeras estrategicamente instaladas. Daqui vocês monitoram tudo o que acontece dentro da casa do juiz e também nas imediações? Exatamente, a parte de dentro é toda monitorada e nas imediações, terreno baldio ao lado, que tem sensores de presença, ilumina e a tela já mostra, né, alguma movimentação. E ruas próximas, né, a rua da casa de frente, das laterais. O que preocupa mais? A preocupação maior é alguém adentrar, tentar a casa, né? E as pessoas aqui têm que estar prevenidas, preparadas para rechaçar qualquer invasão. Que metralhadora é essa? HK. Quantos tiros por minuto? 30. É o armamento ideal para esse tipo de proteção? Ela e o fuzil.
Se alguém tentar entrar na residência do juiz Odilon nesse instante, vocês estão preparados para reagir rapidamente? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Com rapidez? Rapidez e agilidade. Primeiro momento crítico do dia. O juiz Odilon de Oliveira prepara-se para deixar sua casa. O portão automático é acionado, se abre e então os seguranças entram em ação. Este caminha para o lado de fora e vai verificar se a situação está tranquila, se está normal. Só depois do sinal dele, o carro do juiz deixa, enfim, a casa para mais um dia de trabalho. Esse instante de deixar a casa, os seguranças sabem muito bem que trata-se de um momento em que ele pode ser alvejado. A caminho do tribunal, mais cuidados. Carro blindado, escolta armada. É a rotina do juiz Odilon de Oliveira. O senhor jamais anda pelas ruas de Campo Grande sem ser dessa forma? O deslocamento meu é sempre em carro blindado e com a escolta. Lógico que eu ando a pé na cidade quando eu vou fazer alguma atividade que é normal e indispensável, né? Por exemplo, ir ao salão ou comprar alguma coisa, algum objeto pessoal, eu ando na cidade. Aí eu tenho que redobrar o cuidado. Normalmente colocar um colete balístico por baixo da camisa, por baixo da roupa, e aí é um momento de tensão quando a gente anda a pé na cidade. E isso acontece praticamente durante pouco tempo, mas aí não há aquela mesma segurança que a gente tem dentro de um carro como este, que é um carro bem preparado, blindado, né? Dentro do prédio da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, novos cuidados. Como é que é a sua rotina aqui, doutor? Primeiro, o local onde eu fico aqui, ele é diferenciado dos outros. As portas têm fechaduras especiais, as pessoas não têm ingresso, advogados e qualquer pessoa tem que se dirigir ao balcão. Aqui é o seu gabinete. Aqui é meu gabinete, então eu vou abrir aqui. O que significa esse local na sua vida, doutor? Para mim, esse local significa tudo, porque é aqui que eu posso realizar meu sonho, que é de decidir, de sentenciar, julgar as pessoas. Eu passo a maior parte do meu tempo aqui, muito mais do que em casa. Que cuidado o senhor tem quando está aqui dentro? Bom, primeiro tem que fazer a vistoria, né, das salas onde eu ando. Ver se tem explosivo, ver o que tem, se tem alguma coisa anormal, algum pacote, alguma coisa. Aí depois que eu ingresso na sala. Todas as dependências aqui. O senhor só entra depois que os seguranças fazerem uma vistoria? Depois da vistoria. Na sala de audiência também. Aqui grades mais reforçadas, redes de proteção e vidros escurecidos. Bem diferente das salas de outros juízes. Aqui no fórum. Aqui é a sala de audiência. É. Esse processo, por exemplo, aqui, que envolve uma grande organização de traficantes internacionais. Quantas pessoas? Em torno de 15 pessoas. Com que poder? A estrutura da organização é muito poderosa. A organização atuava com diversos aviões para conduzir cocaína da Colômbia para Mato Grosso do Sul, para o resto do país e para o exterior também. Que nacionalidades? Alguns colombianos e o resto brasileiros. Movimenta que quantia em dinheiro? Não dá para calcular porque a Polícia Federal chegou a identificar em torno de uns 3 ou 4 tráficos. Com certeza essa organização já vinha traficando há muitos e muitos anos. Quando o senhor olha para esses processos, o que vem à sua cabeça? Vem na minha cabeça uma necessidade de o Brasil se unir aos países vizinhos para combater conjuntamente o narcotráfico. Hora do almoço. O juiz não sai para comer. Faz a refeição no próprio gabinete. Você sai para almoçar em casa, você vai perder pelo menos 1 hora, 1h30. E eu fico daqui, eu vou perder o quê? 10 minutos, 15 minutos só. As ameaças ao juiz Odilon estampam as manchetes dos principais jornais de Mato Grosso do Sul e da Colômbia. O juiz Odilon é o responsável pela condenação de um dos maiores traficantes brasileiros, Fernandinho Beiramar. O senhor tem consciência de que Fernandinho Beiramar o considera seu inimigo? Eu tenho consciência de que toda a criminalidade organizada, principalmente o narcotráfico, me considera um grande inimigo.
O juiz lê uma das ameaças arroladas no processo em que aparece o nome de Fernandinho Beiramar. O juiz está com o tempo curto, está próximo e não podemos esperar mais. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Para mim não significa nada além dos cuidados que se tem que tomar com a vida. Só simplesmente isso. – 12 de agosto de 2011. Essas são as últimas imagens da juíza Patrícia Scioli com vida. As câmeras registram a saída dela da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Ela sai sem escolta, sem proteção. Já na estrada que a levaria a Niterói, a câmera da rodovia registra o carro da juíza sendo seguido por esta moto. Nesta outra imagem, a moto ultrapassa o ônibus em alta velocidade. Faltavam apenas 4 quilômetros para a juíza ser morta. Na porta da casa onde morava, ela foi assassinada com 21 tiros. Sabia que eles eram integrantes de grupo de extermínio? Nunca ouviu falar disso? Bom, eu leio isso no jornal. Você nunca ouviu falar que eles fossem integrantes de grupo de extermínio? A exemplo do juiz Odilon, a juíza Patrícia Scioli também era linha dura com a criminalidade. Ela condenou mais de 100 membros de grupo de extermínio, policiais e bicheiros. Antes de morrer, estava estudando o processo contra policiais do 7º Batalhão. Eles estariam envolvidos em vários homicídios. Ameaçada de morte desde 2002, Patrícia recebeu escolta por 5 anos. Em 2007, a segurança foi retirada e a juíza estava à própria sorte. Os 11 acusados pela morte da juíza são do 7º Batalhão da Polícia Militar. Os mesmos 11 homens que a juíza havia decretado a prisão por homicídio na Baixada Fluminense. Ela morreu numa sexta-feira e a prisão deles seria decretada na segunda-feira. A família mudou de endereço por medo de represália. Aqui era um momento de lazer dela, era um momento família, onde ela comemorava os aniversários. A Patrícia daqui para dentro era mãe, daqui para fora ela era juíza. Nesses vídeos cedidos pelos parentes, vemos uma Patrícia alegre, feliz ao lado dos filhos e da família. Uma Patrícia diferente de quando estava nesta cadeira. E o Trick-Trick, você também nunca ouviu dizer que fosse integrante do grupo de extermínio? Dia das Mães, 2008, Minha filha mais nova tinha ligado para a mãe: mãe, posso ficar te esperando? Pode, minha filha, eu vou te botar na cama hoje. Isso nunca aconteceu. A filha espera até hoje botar na cama. Como é que o senhor viu a execução da juíza Patrícia Scioli? Quem matou ou deixou a Patrícia ser assassinada foi o Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na pessoa do Tribunal de Justiça daquele Estado. Você vai ver a seguir. Nesse vídeo gravado durante uma audiência, esse traficante da facção criminosa PCC extrapola os limites e inverte os papéis. Deixando bem claro também, vocês me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me chamando de palhaço? Eu falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor, do Rogério dando a chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. É esse tom desafiador de membros do crime organizado que o juiz Odilon não tem medo de enfrentar. Quantas ameaças de morte o senhor já recebeu? Várias ameaças, por cartas anônimas, bilhetes, pela internet, fora os planos de morte que são descobertos pela Polícia Federal. Você vai ver tudo em instantes, aqui no Conexão Repórter.